Olá, pessoal. Chegamos à nossa segunda aula aqui da Frente A de História, né, do Brasil. Chegamos à República do Café com Leite, que é uma república muito emblemática para a nossa compreensão do nosso conteúdo. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões, porque, querendo ou não, esse modelo republicano que nós temos, ele se manifesta de uma certa forma ainda hoje, né? Porque essa é a importância da gente estudar a história, né? Analisar as permanências e as rupturas e os reflexos, né? Da forma como as estruturas são constituídas, né? É interessante a gente perceber que, assim como a nossa independência, a proclamação da República ele não foi um evento de caráter popular, e por não ser um evento de caráter popular, ele traz no seu bojo tendências elitistas, barganhas e favorecimentos a grupos, né? E a gente vai dispor de muitos conflitos, né? A questão social nesse período é considerada uma questão de polícia. É um período muito marcado por revoltas, conflitos, que a gente vai poder analisar aqui. Eu fiz a divisão por blocos, né? Como é que é a questão política, a questão econômica, os conflitos sociais, para a gente tentar ter uma panorâmica geral. A dita República Velha, dividida em espada, que nós já estudamos, né? Que é do Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e agora a República Oligárquica, ou República do Café com Leite, onde há uma sucessão de presidente paulista e presidente mineiro, que vai perdurar até 1930, quando ocorrer o golpe da Revolução de 30. Né? Então, vamos lá. Podemos chamar de República Oligárquica esse período que vai de 1894 a 1935. Né? Não há uma preocupação da sua parte de memorizar o nome de todos os presidentes. Né? É mais uma questão de você se situar. Né? A gente começa com o Prudente de Moraes, né? O Campos Salles, o Rodrigo Alves, o Afonso Pena, o Nilo Peçanha, o Hermes da Fonseca, o Venceslau Braz, o Epitácio Pessoa, o Arthur Bernardes, o Júlio Prestes, que é eleito, mas não leva, né? E inicia o período da Revolução de 30. Na verdade, nesse período do Júlio Prestes, nós vamos ter o Washington Luiz, que vai ser deposto, o Júlio Prestes, que não assume. É um período que o Brasil tem 3 presidentes. Assim, a história brasileira é muito complexa e marcada por esses altos e baixos. Né? Então, chama-se República Oligárquica porque é o governo de poucos que tem um poder econômico, que se chama café com leite, porque o café de São Paulo, né, o maior centro econômico, ele vai monopolizar também a política. Em Minas, como o estado mais populoso, ainda hoje é o filão da balança. Quem ganha a eleição do Brasil é porque ganhou em Minas. Minas é um estado que tem um peso muito grande na política nacional desde esta época. Então, eles vão se alternar. Né? As outras oligarquias menores, que vão estar no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro, vão momentaneamente apoiar, mas esse apoio ele vai ser manchado em alguns períodos. Aí você pergunta como é que essa estrutura se manteve por muito tempo. Aí entra o que a gente chama de política dos governadores, que foi uma política implementada no governo do Campos Salles, que é considerado o restaurador, porque ele faz um empréstimo, que é o Fundilão. O país está endividado já de muito tempo, e a política de encilhamento do Rui Barbosa no governo de Deodoro da Fonseca traz impactos econômicos consideráveis, e ele é considerado restaurador porque ele restaura essas finanças como consegue ter uma administração mais tranquila, porque o pacificador, Prudente de Moraes, enfrenta a revolta de Canudos, né, que é um movimento muito forte, e a gente sabe que conflitos armados, conflitos sociais trazem muitos gastos. Né? Então, essa política dos governadores, para que você possa entender o monopólio político, ele funciona da seguinte forma, né? O presidente indica o governador, que indica o prefeito, e dá carta branca aos coronéis. Aqueles lá coronéis oriundos da Guarda Nacional, né? Que tem um poder local, né? Que exerce uma influência. Há um fato interessante que, embora o voto exista, né? Ele é direto e não é secreto.
E aí exige uma coação, né? Porque é o que a gente chama de voto de cabresto, né? Esses líderes locais utilizam a força econômica para coagir as pessoas a sempre elegerem os políticos de interesse dessas lideranças coronelistas, além de fraudes, né? Urna sumia, e é porque existia uma comissão verificadora, né? De votos, mas defunto votava, urna desaparecia, uma pessoa votava 2, 3 vezes, então a fraude comia solto além da coação, né? Então, esse acordo firmado entre o presidente e os governadores, ele funciona como um time de futebol, né? O presidente ele é meio técnico, né? Que tem ali as águas os governadores, o meio de campo os prefeitos, os coronéis vão estar ali no ataque, coagindo, usando seu poder econômico para monopolizar o poder. Tem uma série de filmes interessantes, um bem interessante que você pode assistir, ou já tem assistido, é o Alto da Compadecida, né? Você vê o poder do coronel local, né? Sobre a igreja, sobre aquela comunidade. E é uma realidade muito forte nas cidades mais agrárias, né? Hoje ainda tem porque famílias monopolizam, né, o poder. Se você reparar que é um traço bem brasileiro. O pai foi prefeito, o filho, o neto vai ser. Muitas cidades a gente encontra, né, esse perfil ainda muito forte, que é de uma tradição política brasileira. Por isso que em cada estado que a gente for ver hoje, a gente tem famílias. Né? Aqui no Ceará, uma família tem um certo monopólio político, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, todos os estados da federação, nós vamos apresentar esse perfil político, que é uma herança, né, desse continuismo, né, político, que é outra marca da nossa política, e são chaves de entendimento dos problemas que nós temos hoje, né, de criar uma casta de favorecidos, e o político ele acaba legislando para o próprio interesse e se blindando, né? Porque ele vai fazendo as coisas e vai sendo meio que encobertado, né? Então, do ponto de vista político, a política do café ela é sustentada na política dos governadores, né? Como tem nessa charge, né? O apoio, né? Desses estados que não são São Paulo e Minas, que vão sustentar de uma certa forma a continuidade, né? Desses dois estados. Então, as fraudes eleitorais são muito grandes. Então, alguns elementos vão justificar essa manutenção, como havia falado, do coronelismo, que é o nome pelo qual os latifúndios eram conhecidos, usavam seu prestígio pessoal para regimentar votos. Quanto maior o curral eleitoral, por isso se chama cabresto, que é aquele que se coloca na rédea do animal, maior o seu poder, né? Inclusive alfabetizar, ensinar as pessoas a marcar, né, no voto. O clientelismo é o voto em troca de pequenos favores e presente, que é uma coisa muito comum ainda no Brasil, né? Esses escândalos de corrupção são muito centrados nessa troca de favores, né? Eu faço isso por você e você financia a minha campanha para quando eu eleito for, eu te beneficiar, que é uma prática muito forte. Quem está ganhando com o quê? Com a vitória de determinado grupo político, né? O voto de cabresto, né, que é o voto a partir da intimidação pessoal, física, que hoje muda de forma, mas ainda existe, né? A política brasileira é muito violenta, é marcada por muitos conflitos, né? Armados, né? Que há mortes, né? Crimes políticos, né? Não se esqueça que um dos elementos que vai motivar a Revolução de 30 é um desentendimento, né? Do João Pessoa com o João Dantas, né? Um problema local da Paraíba que reverbera nacionalmente, né? E atentados, né? O da Rua Toneleiro de 180, né? Que desencadeou o suicídio do Vargas com o jornalista Carlos Lacerda. Então a história brasileira é marcada por eventos trágicos, né? Mortes, assassinatos, queimas de arquivo, né? A fraude eleitoral, a manipulação dos dados, os votos repetidos e a criação de eleitores fantasmas, né? Esse questionamento da idoneidade da eleição já vem de longo tempo. A gente tem um sistema tecnológico que aspira a desconfiança de algumas pessoas, mas muito mais difícil de ser corrompido do que o que era ontem nas urnas. E a degola, político em caso de vitória de oposição, não reconhecia a titularidade da vitória por parte da comissão verificadora. Se porventura esse organograma não funcionasse e desse uma zebra, ocorreria a degola. Ou seja, o sistema ele era fechado para sempre manter os mesmos grupos políticos. Daí uma charge, né, do Caprecho, onde as pessoas eram forçadas a votar, e o defunto, né?
representando o eleitor, né? Que está aí com o seu título de eleitor, oferecendo a sua participação política até as próximas eleições, né? Isso é uma charge às artes, né? O jornalismo vai ter uma importância muito grande de crítica, né? A tudo que acontecia nesse universo, né? As fraudes, elas vão se intensificando, inclusive na revolta de 23 no Rio Grande do Sul, né? Que é um estado que tem um peso muito grande a partir dos anos 30, com a figura do Vargas, que participa, né? Como chimango, borgista, né? Dessa disputa eleitoral em 1927, que é mais ou menos a estreia política, né, nessa revolta armada que ocorre no Rio Grande do Sul, né, baseado nessa fraude eleitoral, se encontra muito bem nesse volume aqui do Lira Neto sobre o Getúlio, que fala dessas suas influências, né, e dessa sua participação nessa disputa dos maragatos, né, assisistas e os chimangos borgistas, dentro dessa luta eleitoral que era muito acirrada em todos os estados, né? Não era diferente aqui no Ceará, né? Também ocorreram momentos de extrema disputa, principalmente com a ascensão do Antônio Pinto Nogueira Scioli, que inicia também em 1906, né? Ele vai ser uma liderança que vai monopolizar a política por muito tempo, 3 mandatos, e protagoniza, né? Um Franco Rabelo, né? Durante a política salvacionista. No ponto de vista econômico, o principal produto é o café, né, de agroexportação. A gente vai ter o Fudilon, como eu havia falado, durante o governo do Campos Salles, que é uma renegociação da dívida brasileira, uma certa moratória, um compromisso de retirada de meio de circulação e queima de moeda, visando a valorização monetária, que foi um empréstimo, né, para tentar amenizar. O convênio de Taubaté, né, que é como são cafeicultores e representantes cafeicultores, os presidentes vão governar para esse grupo político, que é esse grupo político que se beneficia, inclusive a região, né? Tanto que a região sudeste é a mais rica do Brasil, em virtude, né, desses anos de monopólio político, né? É um plano de valorização artificial do café, o governo comprava o excedente, ou seja, se não fosse vendido, o governo comprava e estocava. E aí esses cafeicultores sempre estavam bem, não existia crise para esse grupo. Então, grande político, grande empresário, grande negócio, né? O cafeicultor governando para si e para os seus interesses, que é uma coisa também que a gente vê de uma certa maneira, né? Os grupos que ascendem ao poder representam, né, alguém que financiou essa campanha. A borracha, né, importante de 1890 a 1910, que vai gerar uma fabricação de pneus, expansão da indústria automobilística mais na frente, estação da região que é o exército da borracha, né? O cacau, que vai ter uma importância durante a Primeira Guerra Mundial, e os demais produtos, açúcar, couro, algodão, mate, todos os produtos agrícolas do setor primário, destinados basicamente à exportação. Nenhum deles com número excessivos, né? Além do café, a gente vai ter toda essa circulação de produtos aqui, né? Do ponto de vista externo, assim, a gente tem um grande destaque do Barão do Rio Branco, que vai anexar alguns territórios, né, ao Brasil, né? Entre eles aí a questão de Palmas, de 1893 e 95, a disputa do Brasil e Argentina pela antiga região missioneira do estado de Santa Catarina. O Brasil ganha, né? Essa região que está descrita aqui no mapa, né? A gente também tem a anexação do Acre, o Tratado de Petrópolis. O Acre pertencia à Bolívia, né? Então, era uma região de grande extração de látex e ocorre um atrito entre seringueiros brasileiros e bolivianos. O Brasil compra a região da Bolívia pelo valor de 10 milhões de dólares no Tratado de Petrópolis. A Bolívia recebe em troca do território da área o acesso ao Rio Madeira, portanto ao Oceano Atlântico, né? O Barão do Rio Branco ele foi uma figura muito importante nessa política externa, esses interesses de uma certa forma imperialista. Também é um assunto que pouco se conversa, né? O imperialismo brasileiro em relação à América do Sul, ok? Então, para não te encher muito de informação, a gente conversou sobre a estrutura política e a estrutura econômica, né, da República do Café com Leite, que vai perdurar de 1894 até 1930. Né? Nas próximas aulas eu vou estar trazendo mais detalhes sobre os conflitos sociais que vão acontecer, né?
ao longo desses presidentes que eu citei. Eu espero que você tenha tido um bom entendimento. Faça a leitura do capítulo, né, que ele divide de uma maneira bem interessante, falando dos feitos dos presidentes que eu citei, e aí você vai identificar tudo isso que eu falei em cada um dos presidentes citados. Né? A gente vai ter a reeleição do Rodrigues Alves, né, mas ele é vítima da gripe espanhola, né, o Delfim Moreira assume e depois convoca novas eleições, né, que inicia um novo processo. Né? A gente tem a morte do Afonso Pena e entra o Dino Peçanha, que é o primeiro presidente a morrer antes do término do mandato, e outras peculiaridades que você vai encontrar no seu material apostilado. Então, faça as questões do desenvolvimento de habilidades, baixe no celular o aplicativo do site digital, caso ainda não tenha feito, para que você, ao apontar o QR Code, você tenha os vídeos explicativos em algumas das questões, como também o gabarito comentado. Além de que você deve acessar o site digital e desfrutar das ferramentas didáticas que o mesmo lhe traz. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!